de gente sagaz mora no meu coração. Oi gente, bem-vindos ao Sofafam, que hoje está diferente, o Sofafam itinerante. Estamos em Porto de Galinhas. Eu sou Liliane Fiorini e o nosso bate-papo de hoje é sobre a arte transforma. E para esse bate-papo, eu convidei uma celebridade nacional e internacional, já que o mundo passa por aqui. De Porto de Galinhas, o super artista plástico que conseguiu transformar uma triste história em arte, Gilberto Rodrigues do Nascimento, mais conhecido por Gilberto Carcará. Vem pra cá, meu amigo, senta aqui no meu sofá. Eu sou sua fã. Legal. Gente, e pra quem não conhece esse artista plástico, deixa eu apresentá-lo para vocês. Carcará é natural da cidade de Delta do Parnaíba, no Piauí. Chegou a Pernambuco aos 5 anos. Aos 17, mudou e estudou em São Paulo. Foi na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que fez várias especializações em técnicas de esculturas. Em 1986, fez a sua primeira exposição individual, é isso mesmo. E em 1997, a convite da família Brito, veio morar em Porto de Galinhas. Sua escultura, a gigante galinha dos ovos de ouro, é um dos principais cartões postais de Porto de Galinhas. Do Nordeste para o mundo, já que suas lindas obras de arte estão espalhadas. Seu ateliê, cheio de arte e histórias, fica em Porto de Galinhas. Vindo aqui, você precisa conhecer. Bora bater papo, Carcará? Bora! Então, Carcará, uma ave de rapina, grande desbravadora do sertão. O Carcará, assim como o povo nordestino, sobrevive à seca e às dificuldades. Ela é associada à força, resiliência e liberdade. Foi por isso que Gilberto Rodrigues do Nascimento se transformou em Gilberto Carcará? Uma parte sim, não é? Porque não só foi as dificuldades que o carcará ave passa, né? Porque na realidade a carcará é a minha marca e ele surgiu na primeira exposição individual, porque eu assinava Rodrigues, que é o meu sobrenome. E como uma das empresas que estavam patrocinando a exposição era uma empresa de marketing, fazendo-se uma reunião sobre a minha história, eu falei do apelido que meus amigos, quando eu era garoto, colocaram em mim, e eu não gostei, né? Carcará, porque eu sabia o que era um carcará. Carcará é uma ave de rapina, um predador, e aquilo não combinava com o meu ser, comigo. E foi aí que pegou, porque quando você... Quando não gosta, né, meu amigo? Aí que cola, né? Aí é que cola, aí que te chamam para te sacanear. Só que a empresa de marketing achou perfeito o carcará. Porque, como você mesmo acabou de colocar, é uma ave de rapina, é uma ave da minha região, um nome forte e difícil de se esquecer. E foi perfeito, porque o carcará realmente causa curiosidade. As pessoas, até pelo nome, as pessoas querem conhecer o artista. E é um tema até de música, né? Sim. Tem a letra do João do Vale e José Cândido, interpretada por Maria Bethânia, e por sinal é belíssima a música, né? Eu vou te dizer que você fez bem adotando essa marca, viu? Pra mim foi emocionante, uma associação perfeita, porque a arte é força e liberdade. Perfeito. Né? Tem tudo a ver. Filho de José Rodrigues do Nascimento e Maria Expedita Gomes do Nascimento. Você sempre recebeu o apoio da sua família, Carcará? Conta pra gente como foi a sua descoberta como artista. Olha, a minha história como artista, ela se iniciou, acredito eu, que no útero da minha mãe, porque ela disse que eu mexia muito e bagunçava, e aos 9 anos eu realmente comecei a esculpir no barro, e eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E eu estava fazendo uma santa que é a santa da igreja onde eu morava, no Largo do Amparo.
eu comecei a modelar o barro fazendo a santa. E o meu pai, por atrás de mim, viu o que eu estava fazendo. E no olhar dele, quando eu olhei para trás, eu descobri que eu estava fazendo uma coisa super interessante. E aquilo... Que estava chamando a atenção. Exato. E aquele momento foi muito importante na minha vida, porque com o olhar dele, eu mergulhei nesse universo. E não parei mais. Do barro eu passei para madeira, e daí mesmo com essa idade, 10, 12 anos, eu comecei a vender o que eu fazia nas ladeiras de Olinda, e fiz vários contatos com pessoas, turistas que voltavam todo ano para Olinda, e acabou que aos 17 eu fui morar em São Paulo, no Imbu, Terra das Artes, uma cidadezinha que fica a 25 quilômetros do centro de São Paulo, onde o mercado era só de arte, uma cidadezinha colonial, e ali foi onde passou a acontecer tudo na minha vida, ali. Para você ver a importância, o olhar artístico, então, veio do seu pai, né? Exato. O primeiro olhar. Em tantos momentos, as crianças e os jovens são desvalidados. Quando começam, né, com algum comportamento artístico, para com isso, ou isso não dá dinheiro, isso não vai te levar a lugar nenhum, e podam, de repente, um super artista. Com você, né, nós tivemos essa graça de ter tido esse olhar do seu pai, que foi o que te impulsionou, né? Já fica aí um recado para todos os pais, porque de repente hoje você poderia ser um profissional que não estava feliz, frustrado, e nós teríamos perdido esse super artista, né, Carcará? E, Carcará, você é natural da cidade de Delta, do Parnaíba, no Piauí. Como foi a trajetória até chegar em Porto de Galinhas? Você enfrentou muitos desafios? A minha vida, na realidade, ela foi feita de desafios, porque desde o momento que eu mergulhei no útero da minha mãe, eu fui o primeiro a meter o peito e entrar, né? Porque tinha vários outros querendo entrar na minha frente. Você já foi o artista de conseguir, né? E daí as coisas dessa maneira não pararam mais, porque eu ia buscar aquilo que me interessava. Sempre foi assim, né? A vida inteira, a minha vida foi feita de desafios. Se eu tivesse o conhecimento do perigo, talvez eu deixasse de conquistar muitas coisas, entendeu? Só depois de ter conquistado é que, meditando, eu percebia o perigo que eu tinha passado. Os riscos, né? Aí é onde se encontra a diferença, né? O artista, ele quando tem um estilo próprio, quando ele aparece diferente, é porque a vida dele inteira foi de desafios, superações, né? Trajetórias, caminhos diferentes, né? E na minha vida continua sendo assim, né? E eu acho o máximo que seja assim, porque é o que te move. É o que me move. É o que me move. É a diferença. É o caminho ao contrário. Enquanto está todo mundo vindo para cá, eu estou indo para lá. E aí acontece o inusitado. Rola a imaginação, a criatividade num campo completamente diferente. Entendeu? É isso. Essa é a vida do Carcará. E assim, como é que foi a primeira exposição individual? Como é que foi a sensação? Como é que foi viver? Conta pra gente aí essa experiência. Olha, eu fui convidado, né, para fazer essa exposição em 84 e por 3 empresas. Uma era uma empresa de distribuidora de madeira. Essa empresa distribuía madeira para o Brasil inteiro. E a outra era uma empresa de publicidade, né? E a outra era de marketing. E eles então me convidaram para fazer uma exposição, porque eu saí de Olinda com meia dúzia de esculturas.
e um cliente tinha dito que eu poderia levar essas esculturas para São Paulo, que chegando lá logo alguém iria se interessar. E aconteceu exatamente dessa forma. Esses empresários viram as esculturas e fizeram o convite e a coisa começou ali. Eu fiquei 2 anos trabalhando em mais 25 esculturas e na exposição a maioria das esculturas já estavam todas vendidas. Foi um sucesso. Porque nós estamos falando de uma exposição individual. Eu gosto de reforçar isso porque é diferente de participar de uma coletiva, exato, por exemplo. Né? Que tem vários, que também é importante, mas tem vários que você está ali no meio. Você foi convidado a fazer a sua exposição. É um personagem, é um artista que vai atrair um número de pessoas. Numa coletiva, você tem 20 artistas, fica muito mais fácil de você atrair um número maior de pessoas, né? Eu fui sozinho, só que os empresários tinham uma conexão muito grande com a sociedade, né? Isso ajudou muito, né? Só que o que mais... A cereja do bolo era o estilo que eu tinha, que era abstrato e surrealismo, né? Um trabalho único, porque quando você esculpe uma escultura abstrata, ela é o momento, né? É um momento. Aquilo não se repete nunca mais. Né? É único, é um retrato ali do sentimento, de toda a energia que estava, né? Aqueles movimentos, aqueles vazados, sabe? É uma história de sentimento. Né? E o surrealismo fica ali junto, é primo. É primo do abstrato. Fantástico. E assim, estudar a sua história, inevitavelmente, me fez aprofundar na história de Porto de Galinhas, que antes era conhecida como Porto Rico. Porto Rico devido à grande produção de açúcar e comercialização do pau-brasil. E o motivo da mudança do nome para Porto de Galinhas é uma triste história. Você pode nos contar um pouquinho sobre isso? Por que Porto de Galinhas? Bom, Porto de Galinhas, como você já colocou, chamava-se Porto Rico, né? Até 1800 era conhecido como Porto Rico. Só que em 1888 a princesa Isabel decretou a proibição do tráfico de negros, né? Porque Pernambuco, na época da colonização, foi uma das capitanias que mais prosperou. Foi Pernambuco e São Vicente. E Pernambuco prosperou por conta da cana-de-açúcar, porque eles exportavam açúcar para muitos lugares na época. E a mão de obra aqui era uma coisa muito difícil, porque nós tínhamos aqui nessa região índios. E índios, para você escravizar o índio, é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? E por isso o tráfico de negros, porque eles precisavam cada vez mais de pessoas para trabalhar na cana-de-açúcar. E pela proibição, daí em diante, eles chegavam com os navios lotados de galinhas de Angola, na parte externa dos barcos, e nos porões estavam os escravos. E quando eles chegavam aqui, a fiscalização nem ia ver exatamente o que é que eles estavam trazendo, porque a enorme carga de galinhas de Angola era uma coisa absurda. E na madrugada eles falavam para os informantes dos donos de engenhos que tinha galinha nova no porto. Eu anotei essa frase aqui, assim, Carcará. É assim, difícil não se emocionar com essa parte, né? Porque eram pessoas que estavam ali em condições desumanas, escondidas no meio de galinhas da Angola. Exatamente. E quando chegavam para burlar, eu anotei grande, né? Tem galinha nova no porto. Exato. E aí os donos de engenho já sabiam o que aquela senha se tratava. E aí eles negociavam na madrugada, porque não tinha fiscalização e podiam abertamente negociar, não é? Bom, por conta disso, o balneário Porto Rico passou a se chamar Porto de Galinhas. E até hoje, muitos visitantes do balneário me perguntam por que Porto de Galinhas? Porque não faz nem ideia, né? isso não está escrito. Está escrito aqui no ateliê.
porque como eu sou apaixonado pela cultura e pela informação e pela educação e pela arte de uma forma geral, eu tenho registrado, né? E é isso. Bem triste, a gente fica até um pouco sem palavras, né? Mas é isso. E Carcará, nós estamos contando uma história que infelizmente não retrata apenas um passado. O nosso presente ainda é marcado com inúmeras formas de escravidão no mundo. Negros, mulheres, crianças, índios. A arte também é uma forma de protesto? Olha, no meu caso, não. No meu caso especificamente, não. Né? Porque eu trabalho com a arte pela nobreza que tem o espírito de se construir a arte, pela informação, para passar, fazer com que o ser humano tenha uma emoção agradável, para fazer com que o ser humano se sinta informado por uma determinada obra de arte, para que a sociedade se sinta gratificada por existir determinado artista, sabe? De não criar uma arte agressiva, violenta, sabe? Isso não acrescenta nada no mundo. O que acrescenta é você buscar cada vez mais dentro de você o que vai acrescentar para a Terra, para a sociedade, para o universo. E esse é o meu universo. Eu busco na arte o que vai fazer melhor o ser humano. Como contribuir de uma forma positiva para o ser humano, exato, né? Essa é a minha busca dentro do universo da arte. É isso que eu faço. Seja ela grande, seja ela pequena, é com o mesmo espírito, com a mesma busca do melhor. Porque nesse momento eu também estou crescendo, eu estou evoluindo. Né? Então, fantástico. E você foi convidado a popularizar o nome Porto de Galinhas e criar a identidade da cidade. Foi com a arte que você conseguiu transformar a triste história relacionada à escravidão. Você imaginou que teria essa repercussão? Quando você fez? Porque foi a primeira, foi a Galinha dos Ovos de Ouro, não foi isso? A gigante. Você imaginou que teria toda essa repercussão? Teria sim, eu já teria. Eu não tinha nenhuma insegurança. Por quê? Porque quando eu cheguei em Porto de Galinhas, eu já estava fazendo um trabalho de sustentabilidade, né? Com as raízes dos coqueiros. Veja bem, eu sempre morei no litoral. E quando eu voltei de São Paulo, eu voltei uma pessoa conectado com a literatura, com a informação, mais com a arte, né? E a informação, ela na realidade, é a base de tudo, né? Então eu cheguei aqui com uma conexão com a sustentabilidade. Porque Pernambuco, na época, há 33 anos atrás, Pernambuco não sabia nem o que era sustentabilidade. Quer dizer, sem ofender os intelectuais. Sim. Né? Porque quem lê na época, quem lia na época, já sabia o que era. Já estava à frente ao tempo, né? Exato. Então, eu cheguei em Pernambuco de volta com a venda total das minhas esculturas, né? Eu cheguei tão bem financeiramente que eu comprei o campinho que eu jogava bola quando eu era garoto. Uau! Esse primeiro ateliê foi construído com essa verba da primeira exposição, né? E esse ateliê existe. Ele existe lá em Olinda, nesse campinho que eu jogava bola. Está lá construído. Né? Só que esse ateliê, ele está fechado, eu utilizo só para guardar materiais. Né? Madeiras antigas, coisas que me interessam. Sim. Né? Porque vindo para Porto, não deu para se dividir Olinda e Porto. Né? Mesmo porque Porto de Galinhas, eu me apaixonei por esse lugar. Eu joguei âncora aqui. E aqui tem uma infinidade de situações, riqueza de cultura, de possibilidades, entendeu?
Então, E você também foi convidado a desenvolver um projeto social, a Oficina de Arte. Como foi viver essa experiência? bom, foi uma experiência que eu digo, sempre que chega um turista que quer saber da história, eu coloco sempre a história do projeto social, porque isso me engrandeceu de um tanto nesse lugar, né? Hoje eu tenho mais de 15 artesãos que têm família que vivem da extensão desse projeto. Ele, por exemplo, ele trabalha numa pousada meio período. Quando ele sai da pousada, ele vai para a oficina dele, na casa dele, fazer a produçãozinha dele, e dali ele vende para as lojas, né? Esses garotos na época tinham 10, 12, e hoje eles estão com 32, 33, família formada, e já ensinaram para outros garotos, né? E isso é uma história bacana, né? Você não vê no centro de Porto garoto ou garota, seja lá, um menino pedir dinheiro para turista. O projeto realmente acabou com essa história. Você vê garotos trabalhando, você vê meninos trabalhando. Eu vi pintando, né? Exato. Eles sentam ali e fazem a arte deles, Exatamente. pintam cerâmicas, é uma coisa assim. Um azulejo. É, um né? azulejo. Mas eles não pedem dinheiro. O projeto realmente fez valer a pena. E claro que você não faz nada sozinho, né? Eu recebi o apoio da prefeitura e dos empresários da rede hoteleira, né? E principalmente do turista, né? Porque, como você já falou, o mundo passa aqui. Então esses garotos foram indagados por vários turistas, né? Onde eles puderam conversar e receber o carinho do turista, receber informações do turista, e tudo isso somou-se ao trabalho do projeto que eles estavam fazendo, né? E hoje são homens que têm uma base que esse projeto ajudou muito. E estão perpetuando também, né? Eu falo que o trabalho social, ele tem o dom, porque a gente às vezes chega para ensinar e a gente aprende tanto. Com certeza. A gente chega para levar e a gente traz tanto. E é um legado que você deixa, Carcará, para Porto de Galinhas, né? Exato. Porque a sua arte ensinou outros que estão ensinando e que estão passando. Perfeito. É muito gratificante, Perfeito, né? perfeito. E o sucesso da galinha gigante te inspirou a criar a famosa galinha em diversos temas e personalidades famosas? Porque a gente passa pela cidade e a gente vê vários tipos de galinha, né? Conta pra gente. Bom, esse trabalho, na realidade, ele tem uma cara, né, muito interessante, porque a galinha hoje é um trabalho cultural, lúdico e sustentável, né? Ela se tornou famosa porque nesse trabalho eu tive que transformar o que era triste numa alegria, né? Esse é o lado lúdico da galinha, né? A cultura, porque a galinha começou tudo aí, a galinha escondendo o tráfico dos negros. Sim. Né? A sustentabilidade, porque eu nunca derrubei um coqueiro. Os coqueiros estavam caídos na praia quando eu cheguei. E então eu criei uma galinha com todas essas características que camuflasse a real história de tristeza. Deu um novo significado, ressignificou a história, né? Perfeito, exatamente. É isso aí. E aí surgiu galinha surfista, surgiu Sim. galinha... Sim, porque, veja bem, eu comecei fazendo uma galinha tradicional, né? Que na minha visão estavam esses 3 pontos ali, não precisava mais, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Aham. Já tinha os elementos Já- essenciais, né? Uma galinha de raiz de coqueiro. E o que se ouvia era: olha que trabalho interessante, olha, esse cara fez. Eu passando, ninguém me conhecia, eu passava perto dos comentários: olha o que esse artista fez de uma raiz de coqueiro, uma galinha, é a cara de Porto. Eu ouvi isso milhares de vezes,
E até hoje... Era quando aquele atestado, né? É. Tipo, deu certo. Exato. Eu fiz o... Tá certinho o meu trabalho, né? Exato, exato. Agora, eu tive informações com outros artistas. Por exemplo, hoje tem uma artista que mora na Flórida, e ela é filha dos Britos, né? Ela é uma artista, mora lá, e ela foi uma pessoa que sempre viajou pelo mundo. Ela trouxe uma vez uma história para mim construir que chama-se Mitos do Mundo. Esse carcará, eu não posso esculpir uma raiz de coqueiro dessa, mas você pode. Faz uma exposição dos mitos do mundo que eu patrocino. Eu fiz essa exposição, que foi um sucesso. Eu ainda hoje tenho aqui Frida Kahlo, mas a exposição inteira foi vendida, né? E daí foi que partiu para que eu desenvolvesse, esculpir outros artistas, né? Aí veio também Elvis Presley, né? Aí eu Amy prefiro Elvis Winehouse. Presley. A mais recente foi a Amy Winehouse, né? Mas esse projeto, ele vai crescer, porque nós temos mitos brasileiros, Sim. que eu não fiz nenhum. E eu vou entrar nessa produção no futuro mais próximo, de dar continuidade a esse trabalho dos mitos do mundo, que é muito interessante. Fantástico. Você fazer uma exposição de mitos no centro de Porto, onde o turista está ali, onde o mundo está ali. Exato. Isso é informação, informação é tudo. Cultura, arte. E une, né? Une, claro, com Une. certeza. Exato. Fantástico. Você é um artista plástico, pintor, que utiliza, você falou um pouquinho, mas eu gostaria que a gente aprofundasse, que utiliza de muitos elementos sustentáveis, encontrou na raiz e troncos dos coqueiros suas principais matérias-primas. Como que surgiu essa ideia? Da galinha? Não, de olhar para os coqueiros ali e falar assim, o coqueiro, a raiz, esses elementos sustentáveis. Você falou que veio de São Paulo já com essa mente já expandida, mas por quê? Como é que foi essa paixão? Olhou e falou, isso aqui vai virar arte. Bom, eu cheguei de volta de São Paulo, eu era um escultor, ainda sou, né? Um escultor surrealista e abstrato. Só que esse estilo, ele não se encaixava muito bem no estado de Pernambuco. Aí é mais um desafio, né? Sim. Eu compreendi, entendi e aceitei. Eu não podia insistir numa coisa que não ia ter retorno. Mais uma característica do carcará, né? É, Adaptabilidade. Exato. Bom, eu parei e disse, eu agora tenho que criar uma linha diferente. Que comunique com o meu povo. Que comunique com esse estado, né? Com esse movimento de turismo, com essa coisa toda. E não foi uma coisa fácil, eu fiquei pelo menos uns 5 meses pensando, meditando, e ia dormir pensando, acordava pensando. E um certo dia eu estava pensando no que fazer, olhando pela porta da minha casa, e um caminhão chegou de caçamba, daqueles de caçamba de ferro. Em frente à minha casa tinha um campo. Esse caminhão chegou lotado de troncos de coqueiro. E aquela caçamba levantou e aqueles troncos saíram rolando naquele campo. Naquele momento foi o momento do insight. Foi o momento do insight. Quando eu vi aqueles troncos de coqueiro, eu disse, tá ali o trabalho. Você estava onde? Num sofá? Não, eu estava... Deitado num não, sofá? Tava deitado num sofá, soltou ali, de repente veio a sofá inspiração. tava atrás de mim. Ai, mas ele estava, né? E aí eu vi as esculturas surgiram naquele momento, né? A minha imaginação, ela me mostrou peças de utilidades decorativas para fazer no tronco. Aqueles troncos todos eu trouxe para o meu quintal e comecei a fazer e fiz produções de utilidade, porque eu pensava em vender. Sim. Né? A minha história estava totalmente conectada em negociar. Empreendedorismo. Exato. Não é só ser artista, Não. é empreender. Você vê,
porque eu me desvinculei do surrealismo e do abstrato e entrei numa linha comercial. Que história, É. fantástico. Exato. E fiz uma produção de gamelas. Só que essas gamelas não era uma coisa comum. Uma gamela, um prato. Ali era um pato muito exótico, com o pescoço assim, É com arte, né? Exato. Eu não deixei de fazer escultura, né? Sim. Era uma gamela, mas era uma gamela que era um pato. Aquele pato tinha um pescoço exótico assim para trás, que eu pensava no mesmo momento, a primeira cliente que vê esse pato, ela vai querer na mesa dela. É Tudo sobre o isso que se passa sentir, né? Se Exato. colocar no lugar. No lugar, né? E foi assim incrível, porque eu fiz a produção e levei para uma artista que já tem o seu ateliê há anos em Olinda. Ela, quando viu aquela produção, ela enlouqueceu e ao mesmo tempo tinha um machão de arte espanhol no ateliê dela. Olha só. O espanhol comprou toda a minha produção e daquele dia em diante ele passou a comprar toda a produção que eu estava fazendo no coqueiro. Aquilo me alavancou, né? Deu todo o empoderamento, eu estou no caminho certo, né? E daí uma peça chamava a outra, até eu chegar na raiz do coqueiro, né? Um animal chamava o outro, né? Porque eram todos relacionados a animais, as peças de utilidade, não é? Eram relacionados a mim. Entendeu? Aí a coisa cresceu de um tanto financeiramente e a procura, que a irmã do governador da época, uma pessoa super bem relacionada na sociedade pernambucana e com a arte brasileira, ela me descobriu e abriu uma loja só para me representar, para você ter ideia Do poder, né? Da expansão. do trabalho. Isso aí me jogou para cima de um tanto, que foi aí que os empresários de Porto Começaram a te ver. aí foram me conhecer. E aí surgiu. Quem que é esse carcará que tá chamando a atenção assim, né? Exatamente. Foram os britos que chegaram no meu ateliê e fizeram uma proposta irrecusável. Porque lá já estava conquistado. E sem falar que você não se desprendeu da sua essência, que é esse cuidado com o social, né? Porque são elementos sustentáveis. Exato. Então a sustentabilidade, trazer a riqueza, né? Se adaptar, não brigar ali com o que, não, vocês vão ter que aceitar a minha arte. Não, eu preciso comunicar a minha arte aonde eu estou inserido, né? Pois é, o que está por trás disso? A informação. Fantástico, Carcará. E suas obras de arte estão espalhadas pelo mundo. Como as pessoas conseguem conhecer, comprá-las? Olha, existe aqui em Porto, o meu marketing, na realidade, começa dentro dos hotéis, né? Porque, por exemplo, o turista, ele vem, seja lá de que estado for do Brasil, ou de fora do Brasil, ele vai para, tipo, Tabapitanga. Quando ele chega no Tabapitanga, ele encontra obras do Carcará no jardim, na recepção, na parede do chalé dele, acima do espelho da cama tem um painel Carcará. Ele chega na recepção, tem Carcará. Ele vai no jardim, tem Carcará. Aí tem o Armação, tem o Tabapitanga, tem o Caporã, tem vários. Então, o meu Tem marketing Village. começa aí, entendeu? São tantos Foi trabalhos lá no Village que a gente viu nos hotéis no Village, que a curiosidade bate. Ele vem no ateliê. Só que hoje os empresários fizeram uma coisa mais além. Eles têm um telão na recepção onde passa lugares onde ir em Porto. O ateliê está lá. Nós vimos também na televisão. Quando a gente entrou no quarto, estava passando. E aí eu fui e falei assim, amor, não acredito, olha o universo já conspirando. Tipo, já Entendeu? tem... Aí Achei você fantástico. tem ideia Aí vem para as galinhas. As galinhas estão na rua. Sim, Isso é um marketing fantástico. fantástico, é uma covardia. A gente fala muito das galinhas, mas também não é só as galinhas, Não. né? Tem várias outras Tem peças, várias outras peças. Elas são um cartão postal, né? Foi a Exato. abertura. É. Mas tem peças lindíssimas aqui no seu ateliê. Exato. E agora nós vamos para o quadro As Surpresinhas do Sofá.
Carcará, eu vou falar 10 temas Certo. e você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tipo, sonho, Eu vivo ele. comida favorita, São várias, mas eu só posso responder uma. Né? uma. Uma peixada. O que você faz no seu tempo livre? Eu observo. O que significa arte? É um universo infinito de descobertas e informações. Um medo, Medo nenhum, não existe medo. família, É a minha base. legado, Tudo que eu construo como trabalho. o que te faz feliz? Esse momento, Carcará. o que me faz feliz, Carcará. Carcará, o que significa pra você? Carcará. Carcará pra mim é liberdade, porque é uma ave. Uma palavra que te define. Carcará. Carcará, o nosso bate-papo está chegando ao final. Agora é a hora que a gente faz assim. Tá tão bom, né? A gente nem viu o tempo passar. É verdade. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de força e coragem, que é o que te representa, para todos os que estão nos assistindo. Agora é a hora de você mandar um recado de força e coragem para esse pessoal aí lindinho que tá aí olhando Olha, pra gente. Na realidade, eu gostaria de falar uma coisa bem extensa, mas eu vou reduzir a simplicidade, que é apenas amem. Só. O amor é tudo, né? Eu falo que você conseguiu falar uma extensão e uma profundidade com essa frase tão simples, reta e direta. Apenas ame. Falou tudo, meu amigo. Não é verdade? E eu quero encerrar com uma frase, um pedaço dessa música incrível, que é Carcará, que é uma música de João do Vale e José Cândido, interpretada por Maria Bethânia. Carcará é a águia lá do meu sertão. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que muito homem. Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos seus estados natais. Eu desejo que a história de hoje inspire você a viver verdadeiramente a sua história e que você que está escutando essa história seja a mudança que você quer ver no mundo, assim como o nosso amigo Carcará. E Carcará, é claro que você ganha um mimo. Lá a gente sempre termina as nossas entrevistas com a caneca mais fofinha e charmosa de Lusiânia para Porto de Galinhas. E ela veio sem embalagem porque ela veio de viagem e a embalagem estragou, meu amigo. Mas é com muito carinho, Sofafã de Lusiânia para Porto de Ela Galinhas. tinha que chegar aqui sem embalagem. Não é? Gratidão por sua Porque história. Vocês com certeza irão ver de hoje em diante eu tomar água, suco, seja lá o que for, nessa caneca no meu ateliê. Que chique! Gratidão por sua história, meu amigo. Eu vou deixar o contato, todos os contatos desse super artista nas descrições. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau, tchau! Obrigada, meu amigo, por esse Obrigado a momento. vocês por Foi por uma esse momento, riqueza, assim, porque sem nada igual. acontece por acaso. E esse momento eu sinto que o universo conspirou por esse momento. Eu também. Obrigada. Obrigada por nos certeza, receber, com não certeza. só no ateliê, mas no seu coração. E por ter nos passado essa mensagem assim que veio da alma. É, porque veja bem, esse momento na realidade é uma porta que está se abrindo. Um portal. Nós vamos ser vistos por milhares de pessoas que irão ouvir você indagar no
Carcará e o Carcará falar alguma coisa. Com certeza vai servir para uma multidão de pessoas. Né? Amém. Que O assim seu programa, seja. o seu trabalho vai ser visto por milhares e milhares de pessoas. E o Carcará, mais de uma vez, está sendo homenageado pelo É universo. isso aí. Obrigada, meu amigo. Assim é e assim será. É. Está feito. Com certeza. Sofá fã me tornei. Ela é linda, inteligente, sagaz, mora no meu coração. Não é questão de opção. Senta aqui no meu sofá. Sou seu fã, me conte uma história. Ouve suas aventuras. O seu mundo me inspira. Feito sorvete de chocolate, um abraço cheio de ternura. Meu lar, vem pro meu mundo.